Apocalipse, capítulo de número 6, a partir do versículo 1, nós vamos dar sequência. Eu vou ler apenas esse texto-chave e deixarei para ler o texto de cada trombeta e já vou aplicando aquele texto, porque é muita coisa para se ler. Para a gente não fazer aquela leitura longa e depois voltar e fazê-la novamente explicando, então eu vou ler só um texto-chave e depois vou lendo cada texto, cada trombeta e vou aplicando aquele texto e ensinando eles. Até aqui temos estudado, né, irmãos, os primeiros 7 capítulos do livro do Apocalipse, de modo que hoje é a 13ª, se não me engano, 13ª mensagem. Aleluia. Eu que pensei que nós íamos pregar pelo menos 12 mensagens, teria resolvido o problema, e já vai para a 13ª e estamos entrando no capítulo 8 agora. E eu não estou com pressa. Eu tenho visto que está fluindo, Deus tem nos ensinado bastante e vamos continuar trabalhando para que o povo de Deus aprenda mais da palavra do Senhor. Amém? Apocalipse, capítulo de número 8, a partir do verso 1, diz assim: E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Sempre quando nós temos trabalhado aqui o livro do Apocalipse, quando vai começar mais um capítulo, mais uma sessão de ensino, eu volto um pouquinho para o ponto de partida, trago o raciocínio de forma bem rápida do que nós já fizemos até agora, para que aqueles que estão, talvez, vindo pela primeira vez, pelo menos pesque, ou aquele que perdeu uma mensagem ou outra, possa entender o que nós estamos trabalhando. Eu falei justamente sobre como interpretar o livro do Apocalipse na história, falei das 4 escolas de interpretação, e disse que a escola que nós interpretamos o livro do Apocalipse é a escola futurista, porque acreditamos que o livro do Apocalipse, a partir do capítulo 6, ele ainda não se cumpriu. E conforme muitos advogam, essa escola vai cumprir depois do arrebatamento da igreja, para aqueles que acreditam no início, chamado pré-tribulacionista. Eu vou até falar um pouquinho sobre isso hoje. Tem aqueles que acreditam que a igreja vai até o meio da grande tribulação, é um grupo chamado meso ou mid-tribulacionista, e aqueles que acreditam que a igreja passa por todo o período de tribulação é chamado pós-tribulacionista. Semana passada eu falei também sobre as dificuldades de interpretar uma igreja na grande tribulação. Eu falei que seria muito difícil a igreja sobreviver mediante a esse momento. E eu falei, por que então Deus nos arrebataria? Arrebatar de quê e para quê se a igreja estaria sofrendo na grande tribulação? Só dividindo o livro do Apocalipse aqui, nesta visão futurista, nós temos os capítulos 1, que é a visão que João teve, do Apocalipse, capítulo 2 e 3, que é um cumprimento ainda no primeiro século, que é a história ali das 7 igrejas da Ásia, e isso cumpriu-se naturalmente no tempo de João. Temos o capítulo 4 e 5, que são visões que João teve, portanto, são visões que demonstram um tempo atemporal, né, vamos dizer assim, que não tem um tempo específico, é uma visão do trono, o trono continua lá, mas João é visto, né, ele vê tudo isso. E a partir do capítulo 6, a gente entra no período de grande tribulação, e eu começo com esta pergunta. Será que a igreja passará pelos 7 anos da grande tribulação? Irmãos, já abrimos 7 selos do livro do Apocalipse. Já vimos 2 multidões que chegam no céu, uma chega no céu e a outra fica na terra. São aqueles 144 mil e depois uma multidão que morreram. Falei que o último selo é o precedente que eu acabei de ler para abrir 7 trombetas. Mas eu mostrei para vocês que o 6º selo, por exemplo, que foi aberto, tragédias aconteceram.
caos aconteceram no mundo naquele momento, ou acontecerão no mundo naquele momento. E fiz até um parâmetro com o Sermão do Monte, do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que Jesus ensinou. Essa pergunta, ela persiste. E deixemos o texto interpretar por si mesmo se tem sentido a igreja passar pela grande tribulação, como alguns advogam, ou não. Só para ficar mais claro, por mais que muitos sejam de uma visão futurista, ou seja, acreditam que a partir do capítulo 6, o livro do Apocalipse não se cumpriu ainda, nesse ponto de vista ainda há diferentes escolas. Nós temos aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. A estes nós chamamos os pré-tribulacionistas. Pré quer dizer, vem antes. Antes da tribulação, a igreja é tirada. Tem um outro grupo que pegam textos e pinçam textos ali e dizem que a igreja ela passa pelo período da grande tribulação. Esses aí são os mid-tribulacionistas. Eu estou repetindo essas coisas porque eu compreendo que, por demais esse texto ser complexo, a gente tem que repetir de formas diferentes, mostrando gravuras. E tem aquela outra turma que acredita que a igreja passará por todo o período de tribulação. É um número bem pouco, mas tem, eu acho, complexo, porque nós estamos aqui lendo textos e permitindo a Bíblia interpretar esses textos, de modo que fica claro que poucos vão sobreviver nesse momento. Aleluia. Primeira trombeta. Ainda pensando na grande tribulação, vamos ver o que vai se desenrolar agora a partir de cada trombeta. E o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra, e foi queimada na sua terça parte. Queimou a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Eu acho improvável que uma igreja que recebeu Jesus, que é a noiva do Cordeiro, que tem como expectativa viver na glória com o Mestre e passar pelo tribunal de Cristo, receber de fato, apesar de nós não merecermos, mas ele nos prometeu em 1 Coríntios capítulo 3, galardões. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, ele falou que nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Até Malaquias, no Antigo Testamento, no capítulo de número 3, Malaquias fala que há um memorial diante de Deus. Então a igreja que luta pela fé, que resiste o pecado, que luta, que apesar das nossas limitações, mas estamos lutando. Abandonamos aquela vida que vivíamos no mundo por amor a Cristo, amamos isso. E agora, eu acho improvável estarmos passando por isso, porque você percebe que são catástrofes muito maiores do que qualquer catástrofe que já aconteceu até hoje. Eu não estou falando de um incêndio local. Estou dizendo que a terça parte do mundo está pegando fogo. Imagine a tragédia e o caos que um momento como esse faz a gente imaginar. De vez em quando, Hollywood lança um filme aí, como Apocalipse, Independence Day, o dia da independência, você percebe que é difícil encarar a sobrevivência naquele local onde está acontecendo uma catástrofe. Eu estou lendo um texto e permitindo a Bíblia falar conosco e percebemos que um texto como esse não é algo causado pelo homem. Não é uma catástrofe que alguém jogou gasolina numa mata e deixou pegar fogo. Eu estou dizendo de um anjo trocando uma trombeta e o caos sendo implantado na terra. Por conta disso, queridos, eu tenho uma dificuldade muito grande. Porque aqueles que advogam que a igreja passa pela grande tribulação, e olha que nós não estamos ainda no meio da grande tribulação. Aqueles que advogam vão usar o seguinte argumento, que a igreja, no processo da história, passou por muitas perseguições, e eu creio. A igreja sempre passou por perseguições. Jesus nunca disse que pouparia a igreja de perseguições. Não é à toa que a igreja na China, nós vemos nos noticiários de vez em quando, igrejas sendo destruídas.
Na Coreia do Norte, na Somália, o ano passado, alguns anos atrás, acho que 2 anos atrás, houve uma chacina de muitos crentes que estavam dentro das igrejas. Mas nós estamos lidando aqui com algo totalmente diferente. Não a perseguição humana, mas um julgamento divino. E nós lemos em um dos selos que abrimos, que foi o 6º selo, que os homens se esconderam nos buracos e diziam: cai sobre nós. E livrai-nos da ira daquele que está sentado sobre o trono e do Cordeiro, porque é chegado a sua ira. Então, queridos, nós temos motivo mais do que nunca para vivermos e abraçarmos essa graça que nos foi oferecida através de Jesus. Nós não merecemos, não. Isso só prova o amor de Deus para com o seu povo. Aleluia. Que nos livrará, como é a promessa para a igreja de Filadélfia, da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Aleluia. Segundo anjo, segunda trombeta é tocada. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. E tornou-se em sangue a 3ª parte do mar. E morreu a 3ª parte das criaturas que tinham vida no mar. E perdeu-se a 3ª parte dos naus nas embarcações. Imagine o cheiro da terra, a podridão. O mar já fede sem morrer quase nada. O cheiro de podre, as doenças que serão desencadeadas através da morte da 3ª parte das criaturas marinhas. Imagine a tragédia. Teve o tsunami do ano de 2001, se eu não me engano, que morreram 211 mil pessoas e foi uma catástrofe terrível. Eu estou dizendo que a 3ª parte e o mundo costeiro, todo o Brasil, que é um país que tem uma costa muito grande, vai ser assolado. Estados Unidos, países serão destruídos, todo o seu litoral. Onde a gente vê aquele filme 2012, aquilo vai ser fichinha. Em relação a estas coisas que são programadas e que estão ditas nesta trombeta. A gente lembra daquelas figuras quando assistimos os filmes, o mar invadindo o mundo e pegando a estátua da liberdade, pegando o Cristo Redentor e levando como uma grande enxurrada. Irmãos, é algo parecido, não é à toa que estes filmes, até parece que Deus, através desses filmes, porque Deus usou quem que é? Ele usou Nabucodonosor, ele usou quem que é para fazer o seu intento. Ele está despertando muitos que, quem sabe, fazer pessoas entenderem a gravidade desse momento. Aleluia. Quantos ainda querem ficar na grande tribulação? Diga amém. Hoje, não tem gente aí que ama a teoria de ficar? Fica. E se ficar, pastor, eu estou lascado. E você também. Porque se hoje nós temos um problema sério, de viver o evangelho com tanta coisa que nos favorece, quanto mais nesse tempo. Irmão, só foi um vírus. Mudou o mundo. Eu estou falando de um coronavírus que mudou o mundo. Abalou tudo. Aleluia. Quanto prejuízo trouxe para o mundo esse vírus? Aqui é algo infinitamente maior. E o 3º anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a 3ª parte dos rios e sobre a fonte das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a 3ª parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. A palavra absinto é amarga e as águas aqui se tornaram venenosas. Por isso que matou a 3ª parte dos homens. Quer dizer, todas as fontes de águas foram envenenadas.
E quando o texto diz que morreu aqui, uma grande quantidade, muitos homens morreram, imagine o estado que esse momento está proporcionando para essa geração. E eu estou no momento ainda. O texto não trabalha quantos meses vão acontecer se desenrolar isso, mas tudo isso está inserido nos 3 anos e meio iniciais. Porque nós acreditamos que o livro do Apocalipse, do capítulo 6 até o capítulo 19, é um período de 7 anos. Temos o texto de Daniel, no capítulo 9, do versículo 24 a 27, que nós chamamos a coluna vertebral da escatologia, que nos sugere isso claramente. Nós temos o próprio livro do Apocalipse, e daqui a pouco nós vamos ler um texto do capítulo 11, onde 2 testemunhas vão pregar justamente pelos 3 anos e meio iniciais, 1.260 dias. Então nós estamos lendo um jornal dos 3 anos e meio iniciais aqui. Aleluia. Por isso que nós temos que abraçar mais ainda essa graça oferecida através de Jesus. Porque sobreviver em um momento como esse, querido, é quase que impossível. E o 4º anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte delas se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhante à noite. E olhei, e eu ouvi um anjo voando pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Como que se não bastasse, vai ficar pior. Aleluia. Essa situação é bem complicada, e encarar tudo isso aqui é simbólico. Porque nós estamos em um texto, em um livro lendo, mas esse livro, ele tem parâmetro, querido, em toda a Bíblia. Quando você pega os profetas do Antigo Testamento, os profetas maiores, Isaías, você pega principalmente o profeta Ezequiel, do capítulo 40 em diante, você pega o profeta, capítulo 37 em diante, você pega o profeta Daniel, você pega os profetas menores, como Ageu nem tanto, mas como Amós, como Joel, eles também falam desse evento. Então você não tem só o Apocalipse. O próprio Jesus dá sequência a esse texto. É só você ler o capítulo 24 todo. Jesus também está falando de momentos terríveis. E nós provamos e mostramos claramente na pregação passada que Jesus estava falando de um contexto para judeu. Aleluia. 4ª trombeta foi tocada. E ainda fala que vai piorar. E aí começa a piorar. Imagine, irmãos, se no estado normal, na escuridão, já tem gente que tem medo de tudo, quando o mundo ficar escuro. A causa, o impacto que isso vai trazer na vida das pessoas. Olhar para o dia e o sol perder sua força. Olhar para a noite e a lua perder sua força. Olhar para os astros e falar, é como se eles estivessem apagando diante das pessoas. A ideia aqui é mostrar que Ele, aquele que criou todas as coisas por sua palavra, está ordenando que elas sejam desconstruídas. Está ordenando que Ele tem o poder. Aqueles que zombaram de Deus vão temer, só que não vão se arrepender, mas vão temer diante da sua face. Que só quem tem poder pode mandar o sol deixar de brilhar. Só quem tem poder pode fazer essas coisas. Aleluia. Como eu disse que ia piorar, 5ª trombeta. E essa aqui eu não queria estar aqui para ver, não. Quando o soldado americano, ou o soldado de qualquer país, volta da guerra, muitos vêm com um monte de problema psicológico.
tem que passar por psicólogos, e muitos acabam não conseguindo ser os mesmos mais nunca. Depende da gravidade da Terra. Não é à toa que a gravidade da guerra. Não é à toa que a gente, quando assiste aqueles filmes, o John Rambo, né? Ele veio com um problema mental, porque a guerra marca a pessoa. A tragédia. Ver pessoas explodindo do seu lado. Muitos fuzileiros dos Estados Unidos que voltaram da guerra do Vietnã tiveram sérios problemas para se encaixar na sociedade. Porque eles viram muita coisa ruim. Pessoas sendo explodidas, minas, amigos, sendo cortados ao meio por armadilhas na selva. Esses homens voltam desses lugares e não são mais os mesmos. Agora, quando uma trombeta como essa for tocada, irmãos, imagine a visão. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu cai na terra. E foi-lhe dado a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo. E subiu fumaça do poço do abismo, como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E a fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dito poder, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Eu vou completar o texto para não ler o texto todo. Sabe como esses bichinhos são? A aparência, João começa a falar o que ele vê. Ele fala assim, o seu barulho era como muitos cavalos correndo. Quer dizer, um barulho que chamou a atenção de João. Não devia ser bichinhos pequenos como gafanhoto. Porque João observa algumas coisas nesses bichos. Imagine um gafanhoto, só que do tamanho de um cavalo. O seu rosto, o rosto desse gafanhoto que João vê, era como o rosto de um homem. O cabelo como o cabelo de mulher, a boca como uma boca de leão, e a sua cauda era como a cauda de um escorpião. Mas imagine que o seu corpo, do tamanho de um cavalo, parecendo um gafanhoto. É o Satanás. Irmãos, é uma figura inimaginável. Pastor, isso é figura de linguagem. O texto não sugere que seja. Está dizendo que subiu do abismo. Não são animais que vieram do mundo. São demônios que foram liberados para esse momento. Quantos querem ficar, diga amém. Oxe, está vendo que vocês estão sabendo? Mas na hora de defender como alguns grupos evangélicos, não, vamos passar pela grande tribulação. Então fica. Oxe, eu não fico não, sai de baixo, não vou ficar nada. Você percebe que a questão não é querer e não querer, a questão é que o contexto não sugere a gente suportar isso. Não é só você isolar um texto e comentar achando que já é dono da verdade. Irmãos, eu vou mostrar como é que se faz argumento quando a gente interpretar a questão das testemunhas aqui. Porque falar, papagaio fala, filho. Eu morava num lugar que tinha um papagaio que falava. E tinha a dona do papagaio que comprava e não pagava. E ele ensinou o papagaio a falar assim, já vai! Então ela comprava aqueles caras que saíam vendendo na rua, aqueles bugigangazinhos, empurrando o carrinho, ela comprava de tudo. Só que ela não ficava lá, né? Comprava e o cara tocava, ia vir receber o dinheiro. Já vai! E o cara ficava a tarde todinha, coitado. Já vai! Já vai! Aí eu saía assim, ei, não tem ninguém não, pai. Tem sim. Eu falei, não tem, pai. Tem? Não tem. Tá falando já vai, eu falei, o papagaio. Falar, fala, irmãos. Repete som. Nem fala, repete som. A questão de argumento é você ler o todo. É você entender que as escrituras não são interpretadas porque eu quero ou porque eu não quero. Porque eu tenho um texto isolado e acho que tem uma verdade. Eu estou lendo e deixando o próprio texto falar contigo. A não ser que tudo seja figura de linguagem, então também o céu é. As duas testemunhas vão ser. Os outros textos, e são 6.408 profecias na Bíblia, é tudo figura de linguagem, porque eu não tenho só o Apocalipse. Jesus mesmo falou, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma alma sobreviveria. Você está entendendo? Aleluia. Vamos deixar pior a situação?
E aqui foi o primeiro ai. Aleluia. Sexta trombeta. E tocou o anjo a trombeta. E ouvi uma voz que vinha dos 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Segundo a teoria, são de fato 4 anjos terríveis, que eles são piores do que Satanás. Por isso que foram presos. O diabo, o príncipe desse mundo, o querubim lá, o ungido, como diz Ezequiel, o que nós chamamos de Lúcifer, ele era um general. Mas tinha subordinados deles, anjos, subordinados dele, anjos, que eram terríveis. É como que você imagina um exército. Tem um general que manda. Mas tem aqueles que fazem o serviço sujo do exército, que são piores que o general. Pois é, a ideia é essa. Satanás é o general das hostes celestiais da maldade. Mas não significa dizer que ele não tem demônios, que tem um poder também muito grande, e que se não fossem presos, talvez não obedecessem nem a ele. E para o inferno não ser rachado, porque uma casa dividida não subsiste. Tem muito crente aí que deixa a sua casa dividir, mas o inferno não pode ser dividido, porque senão vai ter confusão. Tem que ter um plano a ser executado. O mundo espiritual tem um plano onde só tem um general que manda. No mundo espiritual da maldade é o diabo. Você não vê outro diabo, outro líder, só tem um. Mas esses demônios são tão terríveis que, segundo alguns, eles foram presos. Que nós chamamos de tartarão abismo. E eles só serão liberados, e o Apocalipse deixa claro no capítulo 9, para dia e hora marcado, porque eles são tão terríveis que Deus os prendeu e falou assim: agora solta. Como um pitbull, solta para ver o estrago. E esses bichos vão arrebentar, irmãos. Segundo alguns, esses demônios vão entrar em generais da terra e virar um exército, como o texto vai continuar lendo aqui, vai sugerir, um exército de 200 milhões. Alguns falam, não, isso aqui é uma metáfora que pode ser o exército da China. Não sei. Esse aqui eu não estava lá. Não tem aquele repórter que fala assim, que morreu, fala, sabe por que eu sei? É que eu estava lá? Esse aqui eu não estava lá. Então não sei. Mas são essas duas teorias, que de fato são demônios terríveis, que eles vão coordenar uma frota, um exército terrível de demônios para fazer a limpa. Outros falam, não, eles vão conduzir, humanamente falando, exércitos terrenos. São demônios que serão liberados para isso. Qualquer que seja a situação, irmãos, o pano de fundo é esse aí. Ó. Os 6 primeiros selos eu vou apontar para você. Agora, imagine a terra nessa situação. Vamos lá. Aleluia. A primeira trombeta aqui foi tocada. Você vê aqui, ó, chuva de fogo misturado com sangue. A segunda trombeta, aleluia, foi tocada. E você vai ver aqui um monte caindo, sendo lançado no mar. E transformando tudo em sangue. A terceira trombeta foi tocada. Você vai ver que caiu uma grande estrela do céu chamada Absinto, fazendo com que todas as fontes das águas fiquem venenosas. Uma quarta trombeta é tocada, você vai ver nessa quarta trombeta o sol, a lua, os elementos perdendo o seu vigor, a sua claridade. A quinta trombeta é tocada, você vê os bichinhos que Moisés gostou, os gafanhotozinhos que vai visitar a terra de uma forma muito particular. E por último, a sexta trombeta tocada, você vê um exército de 200 milhões de demônios agindo. Aleluia. A igreja está aqui. Pior, em que momento você está lendo que a igreja está aqui? Porque quando João quis falar de igreja, ele falou. Capítulo 2 e 3, ele fala 7 vezes de igreja. Mas a partir do capítulo 6, 4 e 5 são visões, 6, ele não fala mais de igreja. Ele fala de pessoas que foram mortas. Mas ele não usa a expressão igreja. Porque se ele quisesse usar, ele teria usado, não teria problema nenhum. Mas quando ele escreve os 2
capítulos lá, capítulo 2 e 3 do Apocalipse, ele fala, ao anjo da igreja tal, ao anjo da igreja tal. Ele falou, irmãos. Então, não acredito que a igreja esteja vivendo esse momento, porque não é um momento qualquer. Nós estamos lendo, e olha que eu não estou entrando profundamente em questões aqui teológicas, porque tem. Eu estou deixando só o texto falar com vocês. Coloquei uma figurazinha para ilustrar, porque através de uma figura pinta na nossa mente o que está acontecendo. Uma boa figura fala mais do que 1000 palavras. Então, com isso, você percebe, aleluia, que a grande tribulação ainda nem chegou no meio e tudo isso já aconteceu. 7 selos foram abertos e agora 6 trombetas, os anjos tocaram elas, defraudando, destruindo tudo que existe. Quantos estão entendendo? Diga amém. Antes de uma 7ª trombeta ser tocada, João vê algo em particular. Ele vê 2 testemunhas, em Apocalipse capítulo 11. E essas pregarão o evangelho por 3 anos e meio. O texto é que diz, nós vamos ver o texto agora. Eles serão mortos pela besta. Deus os ressuscitará e os arrebatará. Eu estou resumindo para depois a gente entrar nelas e explicar cada uma. Haverá um grande terremoto na terra. Vai cair a 10ª parte de Jerusalém. A cidade vai ao chão. Morreram 7.000 homens só nesse terremoto em Jerusalém. Porque eles estavam lá em Jerusalém. Então, vamos ler o texto. Aleluia. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses, que é 3 anos e meio. E darei poder às minhas testemunhas e profetizarão por 1.260 dias. São 1.260 dias, corresponde a 3 anos e meio. Vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Senhor da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Continua o texto. Estas têm o poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e as vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Está falando de Jerusalém, percebe? E quando a Bíblia quer ser espiritualmente, ela fala, espiritualmente falando. O texto está falando com a gente, irmão. Até quando Deus quis que João interpretasse de forma espiritual o texto, ele disse, espiritualmente falando, é Sodoma e Egito, que é a situação espiritual que Jerusalém estará vivendo nesse momento. E aí ele acrescenta, onde o seu Senhor também foi crucificado. Onde foi que o seu Senhor foi crucificado, João? Em Jerusalém. Mas espiritualmente falando, a situação dessa cidade estará como Sodoma e Egito, quer dizer, um caos. Jerusalém vai estar num caos. E é por isso que Deus está punindo Jerusalém. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio. E não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. Versículo de número 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre os pés, e caiu grande tremor sobre os que os viram. E ouviu uma grande voz do céu que dizia, subi cá. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais foram muito aterrorizados e deram glória a Deus do céu. É passado o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. Pergunta novamente,
Quem poderia ser essas duas testemunhas do Apocalipse? O texto vai trabalhando e fala que Deus ungiu, ou ungirá, que está no futuro, 2 profetas, para que esses profetas, no período dos 3 anos e meio iniciais da grande tribulação, ou seja, 1260 dias, eles vão profetizar em Jerusalém. E o texto ficou claro que é Jerusalém. Usa espiritualmente a palavra Sodoma e Egito para mostrar que são 2 referências de prostituição, de idolatria, que é o estado que estará Jerusalém nesse momento. Então, estes homens vão profetizar e eles têm o poder parecido com os profetas do Antigo Testamento. Lembre-se que quando nós falamos das 70 semanas de Daniel, deixamos bem claro que 69 semanas da profecia do capítulo 9 de Daniel se cumpriram. Mas a última semana profética não cumpriu. É como se, depois do arrebatamento da igreja, Deus volta para o povo judeu e fala: eu tenho que cumprir um restinho de profecia que está faltando aí, viu? Porque, afinal de contas, 70 semanas estavam determinadas sobre o povo de Daniel. Quem era o povo de Daniel? Os judeus. E a cidade santa, Jerusalém. Daniel viu o cumprimento disso tudo, mas a última semana de anos, 7 anos, não tinha se cumprido. E agora você vai ver homens sendo ungidos por um período de 3 anos e meio, eles profetizarem em Jerusalém. Vocês estão entendendo, irmão? Queridos, eu já vi tanta explicação para isso. Eu não vou falar de um grupo que é seita aí, que diz que essas 2 testemunhas são o Antigo e o Novo Testamento. Porque o argumento é tão esdrúxulo, o argumento é tão sem sentido, que eu não vou falar nem o nome do grupo, porque senão eles vão ficar com raiva de mim. Eles falam que são o Antigo e o Novo Testamento. Eu só não sei como é que o Antigo e o Novo Testamento vai morrer. Porque os seus corpos ficarão. E as pessoas fizeram festa porque esses 2 profetas morreram. E depois de 3 dias e meio, o Espírito veio da parte de Deus e falou: sobe aqui. Eles foram arrebatados, como aconteceu lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos com Jesus. Eu só não sei como é o Antigo Testamento e o Novo vai ressuscitar. Eu não sei, eu não compreendo isso. Mas eu vou para os argumentos principais. Alguns dizem que é Enoque. Pode ser Enoque? Vamos entender um pouco de Enoque. Foi o pai de Matusalém, o 7º depois de Adão, da linhagem de Sete. Sete era aquele filho que Deus deu a Adão no lugar de, aleluia, Abel, Caim matou. O 3º filho de Adão. E Adão teve filhos depois de Caim e Abel. E um deles foi Sete. Sete gerou Enoque. Enoque foi o 7º na geração de Adão. Então era um homem que está aqui antes do dilúvio, esse Enoque. O texto diz assim: e andou Enoque com Deus, depois gerou Matusalém, 300 anos gerou seus filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 375 anos. E andou Enoque com Deus, e não viu mais, porque Deus tomou para si, ou Deus o tomou para si. Deus o tomou para si. Quando a gente estuda argumento, olha para mim, irmão, você não perdeu o raciocínio. Nós temos aqui, profecias a favor de Enoque e profecias que são contra. São argumentos que são contra Enoque. E não pode ser Enoque. Vamos deixar os argumentos falarem por si. Depois vocês julguem. E quando a gente vai interpretar, não é o eu acho. O eu acho cai por terra. Na teologia não existe eu acho. Ainda mais na escatologia. O eu acho é que a escatologia especulativa que eu sempre falo para vocês. Então vamos lá. Os que interpretam que Enoque é uma das testemunhas, ele usa em favor aqui o Gênesis capítulo 5, verso 24, que Enoque foi transladado para não ver a morte, ou seja, sem ver a morte. Significa que se ele não morreu, ele vai ter que morrer. Ele está vivo. Ou virá, está guardado por algum propósito. Vamos ver o que dizem aqueles que contrariam essa profecia? Vamos lá. O motivo declarado da transladação de Enoque foi para não ver a morte. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, e no verso de número 5, fala assim: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, o qual achou testemunho. Irmãos, espera aí. Eu leio que Deus é um Deus que não muda de ideia. A gente chama na teologia, na teontologia, ele é um ser imutável. Eu já li no Antigo Testamento que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura diria não faria, ou falaria e não cumpriria.
E agora, depois de 5.000 anos, Enoque volta. E diz assim, olha eu aqui. Pô, mas eu não conheço ele. Deus quebra o que ele mesmo estabeleceu. O texto lá de Gênesis capítulo 5 diz que Enoque foi transladado para não ver a morte. Em outras palavras, Enoque tinha medo da morte. Ele não queria morrer. E Deus concedeu isso. E depois o escritor aos Hebreus sustenta isso, que fala que pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Quantos estão entendendo, irmão? Diga amém. Segunda teoria. Os que acreditam que é Enoque, uma das testemunhas, eles vão dizer o seguinte, tanto Elias quanto Enoque teria se revestido de imortalidade na hora exata da transladação, só naquele momento. Mas Cristo é o único que agora possui ela, e só foi naquele momento, mas é Cristo que possui agora. Logo, esses dois teriam sido preservados sem experimentar a imortalidade, a fim de que pudessem retornar para morrer. Os que defendem que Enoque vai argumentar, e o próprio texto na argumentação já é chula, como é que era, depois não é mais. Deus transformou, mas agora o primício é só Jesus. É meio sem sentido. Os que dizem, não pode ser Enoque, rebatendo essa teoria, eles vão dizer o seguinte, que as testemunhas têm corpos mortais. E estão sujeitos à morte, porque eles foram mortos. As testemunhas que a gente leu aqui, eles não são como Enoque e Moisés. Eles não são como aqueles que talvez receberam algum tipo de imortalidade, como alegam os outros aqui, que não é verdade. Elas vão morrer. Então, as testemunhas não receberam corpo imortal nenhum. Pelo contrário, Satanás sairá do abismo e guerreará contra elas e as matará. Então, são homens comuns. Não tem nada de mágico neles, né? Não tem sentido que um profeta antediluviano, ou seja, antes do dilúvio, um homem que viveu no início da humanidade, biblicamente falando, este homem agora, depois de 5.000 anos, volte para pregar. Ele vai pregar o quê? Nós estamos vivendo um período bem diferente. Por que Deus sustentou e guardou este homem se ele pode levantar outro? Terceiro argumento. Enoque foi um profeta de julgamento, assim como Elias. E isto corresponde ao ministério das testemunhas, porque eles profetizarão como sinal de julgamento. E o sinal de julgamento, segundo eles, é vestidos de pano de saco. Então, ele, por serem profetas de julgamento, e as duas testemunhas serão profetas de julgamento, não são eles. Os que não acreditam nisso, falam que a posição de Enoque e de Elias na transfiguração não é diferente das dos santos do Antigo Testamento. Ou seja, estão vestidos de pano de saco as testemunhas e eles morreram porque eles têm que vir para morrer, para pregar para o povo. Irmãos, isso não justifica coisa alguma, tá? O argumento aí tem até mais coisa. O argumento não justifica. É falso o fato de que eles foram arrebatados. Arrebatados não requer uma diferença de estado. Ou seja, em outras palavras, quer dizer, quem morreu no Antigo Testamento não requer diferença alguma dos outros que morreram também. Não tem nada especial neles. Aleluia. Quarto argumento. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 4, as palavras em pé fazem supor que eles já viviam no tempo de João e devem ser duas pessoas que já foram transladadas. Logo, acredita-se apenas que Elias e Enoque são os únicos que poderiam satisfazer essa exigência. Mas não é isso que o texto se sustenta. Aleluia. As testemunhas têm corpos mortais, são sujeitos à morte, enquanto Elias e Moisés, no Monte da Transfiguração, evidenciam, irmãos, uma vida de corpo espiritual. Por conta disso, eles nunca poderiam voltar para morrer. Não tem sentido nenhum. Eles apareceram em glória lá no capítulo 17 do Evangelho de Mateus. Aleluia. Então, Enoque, pode ser, pastor, é improvável. Não tem sentido. Deus guardar um homem por tanto tempo para que ele, depois de 5.000 anos, volte para morrer. E para isso, Deus vai quebrar a própria palavra que diz, Mateus capítulo 24, versículo 35, fala, passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passará. E agora Deus, depois de 5.000 anos de história, ele volta, quebra a sua palavra, quebra toda a sua divindade, porque ele estaria mentindo, porque ele prometeu para esse homem que ele não experimentaria a morte, e agora Deus mudou de ideia, e aí todas as profecias que é sustentada na pessoa de Deus, na sua palavra imutável, ia cair por terra também.
Pastor, pode ser Moisés? Vamos deixar o texto falar? As profecias que são favoráveis à pessoa de Moisés vai argumentar o seguinte, que Moisés apareceu com Elias na transfiguração, quando a morte de Jesus foi discutida. Os que vão argumentar contra vai dizer que a transfiguração nunca foi identificada como período de tribulação. Eles não discutiram isso. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O contexto da grande tribulação é diferente do contexto e o motivo pelo qual Jesus se mostra ali em glória no capítulo 17 do Evangelho de Mateus, na transfiguração. Nada tem a ver uma coisa com outra. Isso não é argumento. Às vezes as pessoas, queridos, e já debati muito, não vejo só com pessoas, que vai soltando texto. Aí vai e fala, mas no texto está escrito isso. Eu falei, escrito isso não significa que é isso. Porque às vezes a gente pega um texto que parece encaixar naquilo que a gente quer, mas não encaixa. E esse texto, e esse argumento é um desses. Segundo argumento a favor de Moisés, que o ministério de Moisés de transformar água em sangue, lá em Êxodo, no capítulo número 7, é o mesmo das testemunhas. É só você ler Apocalipse capítulo 11, verso 8. Me pegou. É mesmo, velho. Moisés transformou água em sangue. Eu li no texto das testemunhas que elas vão transformar água em sangue quantas vezes quiserem. Então é o mesmo. Só que não. A semelhança de um milagre não significa dizer que porque uma pessoa foi usada da mesma forma, é a mesma pessoa. Irmãos, não se sustenta argumento em cima de uma coisa como essa. Quer dizer que se alguém usar um irmão parecido que usa o outro, é o outro já. Ou o Espírito Santo que usa quem quer o mesmo. Só mostra a grandeza de Deus e usar quem quer. Nós estamos aqui num contexto de grande tribulação, que é justamente um momento que Deus vai trabalhar com os judeus na grande tribulação, então os sinais são parecidos. Terceiro argumento. E diz que Deuteronômio exige o reaparecimento de Moisés. Você já leu o texto? Quem defende que é Moisés tem que apresentar argumento. E os que estão apresentando argumento são esses aqui, baseados nos melhores livros desse assunto. Então, olha como o texto está escrito. E me diga se tem alguma coisa dizendo que Moisés vai vir de novo aqui. Eis que suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos como tu, Moisés. Um profeta como tu. Não é um profeta tu. É como tu. É uma figura de comparação, irmão. É como tu. Percebe? Como tu descaracteriza tudo. É semelhante a você. Mas não é você. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar, se fosse Moisés, seria você falar, em meu nome, eu requerirei dele. Estava falando de outro profeta, que na verdade se cumpre em Jesus. Aleluia. A expressão semelhante a mim ou como tu, lá em Deuteronômio capítulo 8, verso 15, parece impedir qualquer possibilidade que o próprio Moisés seja uma das testemunhas, porque não tem nada a ver uma coisa com outra. Aleluia. E o pior de todas vem agora. Pastor, eu ainda acredito que é Moisés. Tá bom, irmão, vamos ler outro texto. Os que acreditam que uma das testemunhas é Moisés, vai dizer que o corpo de Moisés foi preservado por Deus para que ele possa ser restaurado. Mais uma vez, o texto lido errado atrapalha tudo. Veja o texto. Assim morreu ali Moisés. O texto está dizendo que ele morreu. Servo do Senhor na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale. A gente só sepulta quem morreu, irmão. E eles usam esse texto. Olha como a manipulação de texto é. Você usa um texto que fala justamente o oposto, mas você argumenta em cima desse texto para confundir os que não sabem ler. Continua o texto. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte a Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Não é porque alguém não sabe a sepultura que o cabo não morreu. E aí usam aquele texto de Judas também 9, que fala assim, que o arcanjo Miguel brigou com Satanás pelo corpo de Moisés. Mas você teve corpo, teve óbito. Moisés morreu. Quem morreu não pode vir de novo para morrer de novo. As pessoas que morreram, queridos, vai aí o texto, ó, um texto misterioso da Bíblia.
que você tem que usar algo como base para interpretar, senão dá confusão na cabeça de crente. Se uma pessoa morre, ela não pode ressuscitar daqui a 10 anos para vir de novo. Não existe esse parâmetro nas Escrituras. Não tem. Mas, pastor, Jesus ressuscitou pessoas. Mas as pessoas que tinham morrido naquele tempo. Foi Lázaro, a viúva de Naim, tem o filho dela. Até Eliseu no Antigo Testamento, quando ele foi sepultado e alguém foi enterrar algum indivíduo lá, tocou no corpo de Eliseu e ressuscitou. Na hora, o indivíduo estava lá, tinha acabado de morrer, irmão. Não existe parâmetro. O que demorou mais tempo morto foi o tal do Lázaro. 4 dias já fedia. Estão entendendo? Peguei o pastor, quer ver? Lá em Mateus, no capítulo 27, a partir do verso 52, fala daqueles mortos que foram ressuscitados depois que Jesus deu o brado na cruz do Calvário. Houve um terremoto e viram os corpos das pessoas. Os homens foram ressuscitados. É verdade, irmão, você me pegou. Só que o princípio do argumento é o mesmo. Eram pessoas que tinham morrido na época de Jesus. E eu vou argumentar esse princípio, porque se não fosse assim, as pessoas não conheciam eles. Entraram na cidade e foram conhecidos. Foram reconhecidos. A gente só reconhece quem não tinha foto, não tinha o RG do abençoadinho, selfie não tinha. Para reconhecer quem morreu no brado de Jesus, eram pessoas que tinham sido possivelmente crucificadas ali como ele foi. Então não tem nada de mistério naquele texto, não são pessoas do Antigo Testamento, não tem parâmetro nas Escrituras esse tipo de coisa. Em outras palavras, Moisés morreu. Se ele morreu, ele está morto. Hebreus no capítulo 9, verso 27, diz assim: ao homem está ordenado morrer uma só vez e segue-se o juízo. Mas Lázaro morreu 2, mas simultaneamente ressuscitado. Então, está numa só vez aí. Só a igreja, no momento do arrebatamento, haverá uma primeira ressurreição. Aí sim, próprio Deus, na glorificação dos seus santos, quebrará essa lei. Mas por enquanto não. Não existe base nas Escrituras. Em outras palavras, também não pode ser Moisés. Se Enoque não podia ser, Moisés é que é impossível ser. Porque as 2 testemunhas vão morrer. O homem já está morto. Aleluia. O homem já morreu. Já não existe mais. E o motivo do seu corpo ser ocultado foi para os judeus. Não é porque não tinha corpo, não, irmão. Pelo contrário, Judas, verso 9, fala que o arcanjo Miguel brigava com Satanás pelo corpo de Moisés, do qual o arcanjo Miguel disse assim: o Senhor te repreenda. Porque o arcanjo Miguel defende justamente a integridade do nome de Moisés, da pessoa de Moisés, do que Moisés representou para Israel. O diabo queria pegar o corpo, se teve corpo, teve óbito, e dar ao povo, para que o povo fizesse um altar e adorasse ali, e Deus não quis isso. Além do mais, o próprio Deus, no capítulo 1 de Josué, quando ele visita Josué, quando ele chama Josué, para que Josué fosse o substituto de Moisés, primeiro ele avisa, depois ele vai até, sucedeu. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: levanta, o meu servo Moisés é morto. Deus agora também está mentindo. Então, se Enoque não podia ser, Moisés é que não pode mesmo. Mas, pastor, então tem mais um, eu vou pegar o senhor nesse. Elias, o tisbita, morador de Gileade, ele foi transladado, pastor, a carruagem, ele pegou um Uber. Deus mandou um Uber para ele ir para o céu, pastor. Já tinha o Uber no Antigo Testamento. Será que foi Elias? Vamos ver os argumentos. Vamos ver se tem sentido. Em Malaquias, no capítulo 3, do verso 1 ao 3, e em Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, é previsto que Elias viria antes do segundo advento para preparar o caminho do Senhor. Epa, o negócio já começou a ficar mais estranho aqui. Vamos ver o texto? Fala que Elias ia vir primeiro. Elias ia vir.
preparando o caminho do Senhor. Então, Malaquias, no capítulo 3, do verso 1 a 3, diz assim, ó, vê lá o texto comigo. Eis que envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. O anjo no concerto a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo dos ouvidos, como o sabão dos lavadeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então, ao Senhor trarão ofertas em justiça. Esse texto, é porque a tradução aqui é bem diferente de uma outra que eu estudava. Esse texto foi citado pelos judeus no tempo de Jesus. Jesus estava ensinando e dizendo que ele era o Messias. Ele mesmo não falava, o povo falava dele e ele testificava. E determinado judeu perguntou assim: mestre, é dito que Elias viria primeiro, antes de tudo, preparando já o caminho do Senhor. E quando eles falam isso, eles estão falando desse texto. Sabe o que Jesus responde para ele? Em verdade eu vos digo que Elias já veio. Aí todo mundo ficou, quem? Cadê Elias? Ele fala João Batista. João Batista é o que falou o profeta Malaquias. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Malaquias tem duas profecias e nós vamos ler a segunda agora. E ele fala que era necessário Elias vir primeiro. E agora, Jesus diz que o texto de Malaquias não era um outro Elias, porque senão teria reencarnação. Até porque não tem nem sentido ter reencarnação, porque depois o tal do mesmo Elias aparece. Então, não seria uma reencarnação de Elias, não podia ser. E nem seria o próprio Elias, porque ele não aparece lá fisicamente falando, preparando o caminho do Senhor. Pergunta: quem foi que preparou o caminho do Senhor, irmão? Então significa que João Batista é comparado a Elias na visão profética. Por isso que o próprio Cristo falou assim: homem nascido de mulher como João não tem. Porque ele teve uma chamada sublime, que foi anunciar, ver o Messias sendo diante dele manifesto. Os outros falaram do Messias, os outros profetizaram do Messias. Até o próprio Moisés, a gente viu há pouco, falou que depois viria um semelhante a ele, que seria grande, mas não viu o Messias. João Batista é dito que ele é o maior entre os profetas, justamente porque ele testemunhou, ele viu, ele teve o privilégio de ver o Messias cumprindo diante dele. E o ministério de João parecia muito com o ministério de Elias, tirando os milagres. Vestir com pele de animais, ficar no meio do deserto, do jeito que Elias viveu. Só que, se João Batista cumpriu, aleluia, a primeira parte da profecia de Malaquias 3, que seria em tese Elias, então, o que nos leva a crer que a segunda parte da profecia tinha que ser Elias mesmo, e não uma outra pessoa? Vamos ler o texto. Capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Está falando de um dia de julgamento. E converterá o coração dos pais nos filhos e o coração dos filhos nos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. O texto, e Joel acrescenta isso no capítulo 2, verso 30, e o próprio Apocalipse mostra Israel se convertendo no capítulo 19, os judeus, por causa da batalha do Armagedon, todos se curvando diante de Jesus no capítulo 19 e entendendo que o anticristo que eles receberam não era o Messias verdadeiro, e sim um falso Messias. E aí eles clamam ao Messias, e o capítulo 19 do Apocalipse diz que ele desce com os exércitos do céu para livrar Israel na grande tribulação, no final dela, que é a batalha do Armagedon. Então esse Elias não pode ser o Elias mesmo, e sim um outro personagem. Essa testemunha aqui não pode também ser Elias, irmãos. Se João Batista cumpre a primeira parte da profecia, preparando o caminho do Senhor, que seria João Batista e não Elias, por que é que a segunda parte da profecia seria João Batista? Não, era um outro judeu com a mesma unção profética de Elias. Quantos estão entendendo? Diga amém.
Vamos ler o texto de novo. Malaquias 3 e 4 é previsto que Elias viria antes do segundo advento para preparar o caminho do Senhor. O problema é que Malaquias profetizou 2 acontecimentos separados aqui. O primeiro, que eu acabei de explicar, e o segundo. Mas tratou como um. Isso acontece muito na Bíblia, irmãos. Leia Joel 2, capítulo 28. Aí diz assim: há de ser que nos últimos dias Deus derramará o seu Espírito sobre toda a carne. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens visões, e servos e servas profetizariam naquele dia. Opa! Isso cumpriu. Pedro falou que o cumprimento de Pentecostes era uma profecia de Joel, não foi? Pedro fala isso no capítulo 2 de Atos. Mas o texto de Joel continua. E o sol se converterá em sangue, o sol ficará escuro como saco de silício e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Opa, essa aí não foi o 6º selo, capítulo 6, verso 12 do Apocalipse? Espera aí. O texto de Joel falou da descida do Espírito Santo como um avivamento, que dá sequência. Depois, no verso 30, Joel já fala sobre um momento da grande tribulação. E no verso 31 ele fala assim: e há de ser que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Joel está em 3 versículos, falando em 3 tempos diferentes. Está cheio no Antigo Testamento, irmão. Aqui acontece a mesma coisa. Malaquias está falando de 2 eventos diferentes, mas ele usa como um evento só, num contexto só. Aleluia. Então Elias pode ser, pastor? Vamos ver mais argumento. Elias não sofreu a morte física, pastor. Lá em 2 Reis, no capítulo 2, ele foi no Uber de Jesus. Por conta disso, e ele não morreu, ele vai ter que descer para morrer como testemunha. Irmãos, presta atenção. Elias precisa, para ser uma das testemunhas, segundo alguns, ele aparece lá no capítulo 17 do Evangelho de Mateus com um corpo glorioso. Se Elias aparece com um corpo glorioso, como é que ele vai morrer se o corpo foi glorioso? As testemunhas vão ter que morrer, então são homens normal. E outra coisa, o evento de Elias se deu há muito tempo atrás. Nós estamos aí, pelo menos há 2.800 anos de diferença do evento de Elias. 2.700 anos de diferença. Se Elias foi transformado, nós temos um problema, porque Jesus é a primícia da ressurreição. E se ele foi transformado, o corpo foi imortal. E como é que ele volta para morrer se as testemunhas vão morrer? Então, quem seria, pastor, essas testemunhas? Vai mais um argumento de Elias aqui para fechar. Aleluia. Em 1 Reis 17, as testemunhas têm o mesmo sinal milagroso de Elias. E o tempo que Elias passa escondido é o mesmo tempo das testemunhas. Isso responde alguma coisa? Não. Dizer que Deus usou Moisés para transformar água em sangue, e dizer que as testemunhas vão fazer água transformar em sangue, dizer que Deus usou Elias para fazer fogo descer do céu, e usar o mesmo termo para as testemunhas que vão fazer fogo descer do céu quantas vezes quiserem, isso não significa que Elias e Moisés. Não explica o argumento em cima disso. Só mostra a grandeza de Deus. E o último deles aqui, Elias foi um dos que apareceram na transfiguração e argumentou sobre todo o testemunho que aponta para Cristo. Já falei anteriormente, o princípio que leva para Moisés também para Elias, que é aquela grande, a transfiguração do capítulo 17 do Evangelho de Mateus, nada tem a ver com Jesus tratando algum evento sobre a grande tribulação. E sim sobre a sua morte. Pergunta. Espera aí, pastor. Vamos lá. Se não pode ser Enoque, porque os argumentos mais favoráveis diz que não tem como ser. Se não pode ser Elias e Moisés, porque o senhor mostrou alguns argumentos que não dá, eu estou só pincelando os argumentos. Tem muito mais. Tem um livro muito bom, irmãos. Quem quiser, depois me procura que eu indico para você comprar. Vale a pena ler esse livro. Quem será essas 2 testemunhas? Não tenho a mínima ideia. Eu tenho uma tese. Essas 2 testemunhas, primeiro, só podem ser 2 judeus que viverão na grande tribulação nesse momento. São 2 profetas judeus que Deus levantará
com o poder de Elias e Moisés. Falamos que isso era possível, porque João Batista, em tese, cumpre a profecia que diria que Elias teria que vir. Então, um outro João, Jacó, José, um judeu, também cumprirá essa promessa. Então, nós estamos aqui num período da grande tribulação, onde essas duas testemunhas estão pregando em Jerusalém. Para quem não sabe, nesse momento em Jerusalém, o anticristo favoreceu a construção do terceiro templo. Jerusalém, neste momento aqui da grande tribulação, é o centro do mundo. A Rússia, anos atrás, perdeu seu poder naquela guerra do capítulo 39 de Ezequiel, chamado Guerra de Gog e Magog. Os Estados Unidos, nesse momento, não terá tanta força assim. O mundo voltará a favor de Israel e olhará para Israel por conta de como o anticristo fará com que Israel construa um terceiro templo. E Israel será o centro religioso do mundo. Então estes homens vão pregar contra justamente a idolatria que Jerusalém estará vivendo por causa do templo. Por isso que eu falei que a cidade o qual ele morre, ele chama de Sodoma e Egito, aonde seu Senhor foi crucificado, que é justamente Jerusalém, onde Jesus foi crucificado. Então serão dois profetas que Deus levantará nos últimos dias com a mesma unção de Elias e Moisés, os dois maiores vultos na perspectiva dos judeus do Antigo Testamento, queridos. Pastor, e se não for? Mas com certeza, Enoque não é não. Com certeza, pelos argumentos, que são muitos outros, viu, irmão? Elias também não é não. Moisés também não é não. E tampouco o Antigo e o Novo Testamento, como fala o pessoal do sábado aí. Também não é não. Fechando esse texto, olha o que acontece. Depois de 1260 dias, 3 anos e meio, que estes homens pregaram, com muito poder, com autoridade, e possivelmente os 144 mil judeus e aquela grande multidão serão influenciados por eles. Aquela grande multidão que nós lemos lá no capítulo 7, verso 9, que chegaram no céu com palmas nas mãos porque morreram na grande tribulação, porque ouviram eles. Então esses homens vai cumprir o seu ministério, acabou o seu tempo. Diz o texto que a besta, e só ele pode fazer isso, Satanás, o próprio Satanás, sairá do abismo, guerreará contra esses homens e os matará. Para não acontecer o que aconteceu com Jesus, que colocaram no túmulo de pedra e depois disseram que roubaram o corpo, eles não vão permitir que estes homens sejam sepultados. Os seus corpos ficarão em Jerusalém na vista de todos. As pessoas trocarão presentes, porque o mesmo texto diz que estes homens incomodou muita gente. Então eles trocarão presentes porque conseguiram destruir, conseguiram acabar com a vida desses profetas. Mas aí, diz o texto, depois de 3 dias e meio, o Espírito que veio da parte de Deus, uma voz do céu diz assim, sobe cá. Em outras palavras, suba para aqui. E o Espírito de vida, na presença de todos, todos vendo. Imagine quantos canais de televisão nós não temos hoje, como é a mídia hoje. Todos vendo aqueles homens que estavam mortos numa praça de uma cidade de Jerusalém, agora todos testemunhando, diz a Bíblia. E quando lia-se esse texto, por exemplo, há 100, 200 anos atrás, se perguntava assim, como pode as pessoas verem simultaneamente, porque fala que o mundo vai temer estes homens serem ressuscitados. Isso é impossível. Ei, irmãos, não existia a TV, não era? Não existia a internet, não era? Hoje é tempo real. Aleluia. As pessoas querem se mostrar, querem viver, querem mostrar o suco de laranja que está tomando. Passa o ano todo sem viajar, a hora que sai, ao invés de curtir a família, vai tirar foto. Olha o sol nascendo. Ô besta, esse sol nasce já tem 10 mil anos. Deixa de ser besta, pai, hoje. Aleluia. Aproveita o teu momento de intimidade. Para que ficar mostrando essas coisas? Vai se expondo.
Eu não estou falando de você tirar foto para você guardar, mas fica expondo coisa sua, pessoal. Aí compra um carrinho novo e expõe, daqui a pouco o ladrão vai lá e rouba. Moço, guarda a sua vida aí, ó. Imagina, irmão, todo mundo vendo. Há 300 anos atrás, os reformadores liam esse texto e falaram, como vão? Hoje tem, simultaneamente, internet, tempo real. Imagina o corpo lá, pessoas fazendo até selfie com ele. Olha eles mortos aqui, olha os profetas que enganaram a gente aqui, pá! Aí daqui a pouco está o camarada fazendo a selfie, gravando a selfie. É porque eu estou aqui direto em Jerusalém. Esses aqui são os profetas e o corpo deles lá. Esses aqui são os profetas que morreram, que aterrorizaram, que mandaram a gente se converter, que disseram coisas terríveis, que fizeram fogo descer do céu e que transformaram o água em sangue, que tomaram conta deste mundo, que colocaram terror, que botaram medo. Aí daqui a pouco a voz fala, sube cá. E os homens levantam-se diante de todo mundo, irmão. O texto diz que eles vão tremer. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os seus pés. E caiu grande tremor sobre os que os viram. E ouviu uma grande voz do céu que lhe dizia, subi cá, e subiram ao céu em uma nuvem, e seus inimigos os viram. Imagine a situação. Imagine a crise. Imagine o caos. Imagine o medo. Mas ainda vai piorar, viu? Fechando a 7ª trombeta. E tocou o anjo a trombeta. E houve no céu grandes vozes, que dizia, o reino do mundo vieram a ser do nosso Senhor e seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos, como aconteceu no capítulo 4, como aconteceu no capítulo 5, que estavam assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e o adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Lembra, naquele momento que nós falamos que o cavalo branco foi solto, o primeiro selo, ele saiu vitorioso e para vencer, não foi? Foi o tempo que Deus deu para ele governar. Aqui, Jesus está falando assim, ó, você saiu vitorioso, implantou a guerra, implantou a fome, implantou a peste, matou gente, mas eu estou no controle ainda. Queridos, não importa como o mundo está. Não importa, prepara o Ministério do Louvor, quem estará no governo. Você não entendeu ainda? Não importa as crises que virão, ou os tempos de prosperidade que teremos, não importa. Aleluia, o Senhor sempre estará no governo. Ele sempre estará sobre a liderança da nossa vida. Sabe qual é o problema de muito cristão? É que quando vem um momento mau, o dia mau, eles se esquecem de quem tem servido. Mas essa noite, o Senhor nos desperta e nos mostra claramente que selos é Ele que abre, que trombetas é Ele que manda tocar. E as coisas que haverão de acontecer, acontecerão. Por isso que nós precisamos nos guardar em Deus. Porque Jesus, na cruz do Calvário, já comprou a nossa salvação. Eu quero orar por você. Diferente dos outros dias que a gente terminou com o avivamento, eu gostaria de chamar a sua reflexão. Em quem você tem crido? Em quem você tem sustentado a sua vida? Em quem você tem entregue os seus caminhos, a sua família? Confia nele, irmãos. Aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu quero orar por você, fique de pé em nome de Jesus.